Apocalipse 15 nós estudamos, não fique com dúvida. A igreja está no céu. A referência que é uma proibição que ninguém pode entrar, eu até brinquei que é com as irmãs curiosas, não. O povo, nós no céu, essa é uma coisa que Deus colocou em Adão, curiosidade. Deus não vai tirar isso não. Senão vamos ser curiosos. Entendeu? A única coisa, quando nós arrebataram, Deus vai tirar de nós é somente a confissão do pecado. Isso não vai fazer parte mais. Então, nós seremos salvos, nós estaremos lá no céu e nós vamos estar diante de um grande templo. Que templo que é isso? É a réplica que Moisés fez do tabernáculo. Deus pegou o templo que tem lá no céu, que é gigante, e diminuiu ele e falou assim: Moisés, manda fazer um tabernáculo pequenininho, desse tamanho assim aqui. Porque aqui é uma coisa, aqui é para o povo de Israel, lá no céu é para todo o povo de Israel, é para toda aquele que aceitar Jesus Cristo como o único Senhor Salvador. Então esse templo lá é gigantesco, conforme a Nova Jerusalém é gigantesca. Então por isso que eles falam assim: ninguém pode entrar em Cairo. Por quê? Lá está se consumando a ira de Deus sobre os ímpios. E os ímpios, e Jesus vai estar chorando por causa de quê? Porque ele vai ter cristão, nesse período aqui desses 7 anos, vai ter cristãos que aceitaram a marca da besta e não foram salvos. Então Jesus não vai estar lá dentro desse templo orando, não. Ele pode fazer isso, ele pode ir contra o Pai. É a ira de Deus sendo consumada. É a escolha dessas pessoas, mas menos elas escolhendo o diabo, que escolhe a marca da besta, escolheu o diabo. Jesus vai lamentar durante esses 7 anos. Quando passar esses 7 anos, acabou o lamento. Toda igreja pode entrar, toda igreja vai estar com Cristo e vai ser uma maravilha. Mas antes dessa maravilha acontecer, vai acontecer algumas coisas que nós vamos estudar hoje. E nós vamos hoje no capítulo 11. Capítulo 11 do Apocalipse que nós vamos estudar hoje. Por que o capítulo 11? Porque tem tudo a ver com a metade da grande tribulação. Então está escrito assim no capítulo 11. Eu vou ler e comentar com os irmãos. O capítulo 11 está escrito assim, ó. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não mexe, porque foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Cidade santa é uma referência a Jerusalém. 42 meses é 3 anos e meio. E darei poder às 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. 1260 dias, 42 meses, que 3 anos e meio é a mesma coisa. Mesma coisa. Esses são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém lhe quiser causar mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. Irmãos, presta atenção. Isso aqui vai começar aqui, ó. Depois que soar aqui, ó. Isso aqui vai acontecer aqui. Quando Deus soar a primeira trombeta soar, quando o anticristo entrar com seus 3 anos e meio de falsa paz e falsa economia abençoada, quando o mundo vai entregar para ele, Deus vai levantar esses 2 homens. São 2 servos de Deus que estão aqui na terra. Não tem nada a ver com Elias, não tem nada a ver com Enoque. Isso aí é um ensinamento mais que não tem nada a ver.
Deus nunca ficou sem profeta na terra. Elias, o propósito que Deus tinha na vida de Elias, já foi, já acabou. Elias está com o Senhor, Enoque está com o Senhor, Moisés está com o Senhor. Deus tem milhares de pessoas aqui que Ele pode chamar e falar assim: ó, você vai ser uma das oliveiras, você vai ser uma das oliveiras. Pode ser de Israel, pode ser de qualquer parte da igreja, é Deus que vai escolher. Por que não pode ser Enoque e Elias? Irmãos, quando Elias foi levado ao céu, juntamente quando Enoque foi levado, esse corpo aqui, ó, tem que ser transformado num corpo imortal. É outro corpo. Lá no céu não podia subir com esse corpo. Tem que ser transformado, tem que ser um corpo incorruptível. E eles já foram isso, já passaram por esse processo. Então, esse ensinamento aí, que vai vir Elias? Não. O mesmo Espírito de Deus que usava Elias é o mesmo Espírito de Deus que vai usar esses duas testemunhas, esses dois homens que estão aqui na terra já estão aí trabalhando e evangelizando em algum lugar. Só que Deus vai levantar eles aqui, e eu vou explicar depois na frente do motivo, aqui no começo. E Deus vai levantar eles e eles vão lançar pragas nesses países. Primeiro que eu acredito, agora já eu acredito que Deus vai, que eles vão começar por Israel. Deus tem um plano de salvação no meio daquele povo, então Deus vai levantar eles em Israel para pregar lá. E muitos judeus vão se converter. Mas não é só lá em Israel, eles têm que pregar na China, onde o evangelho é proibido, mas eles podem entrar. Eles poderão entrar, porque não tem jeito de matá-los fora do templo. Se chegar um capitão e falar assim: ó, entrou 2 homens pregando o evangelho de Jesus aí, e nós atiramos neles, não aconteceu nada. Chama o general, pode chamar bomba atômica neles, não consegue matá-los. Durante 3 anos e meio, eles não conhecerão a morte. E eles vão pregar o evangelho nesse princípio aqui. E vai morrer, toda a igreja vai começar a sofrer. Presta atenção. Eu vou continuar a leitura aqui. Depois de explicar essa parte. Esses homens têm o poder para fechar o seu já li. 7. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo é o anticristo. O anticristo sobe do abismo, o anticristo. Um homem que o diabo vai dar o seu poder a ele para governar o mundo. O diabo também vai dividir esse poder com o falso profeta e o falso Messias. Esse aqui é o anticristo, que vai vir, lá, e esse mesmo está pregando aqui em Jerusalém. Isso aqui vai acontecer, a morte deles é em Jerusalém. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e matará. E os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. O que é Sodoma e Egito aqui? Isso aqui é uma figura para as pessoas não entenderem o que Deus quis dizer. Mas no final, mas embaixo está a explicação. Onde o nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém. Ou seja, eles vão terminar o seu testemunho lá. Talvez, igual eu falei, que eles vão pregar em Israel, talvez eles terminem a pregação deles em Israel. Talvez nem comece lá, mas eles vão terminar lá, porque eles vão morrer lá em Jerusalém. O anticristo vai chegar lá, depois de 3 anos e meio, e vai matá-los. E olha o que vai acontecer, ó. Homem, versículo 9, homem de vários povos, tribos, línguas, nações, verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seja sepultado. O que é profecia da televisão? Profecia do celular, profecia da internet. 2000 anos atrás. Vocês viram a profecia aqui? 2000 anos atrás está profetizado a televisão, celular e internet, tudo junto. Por quê? Como que povos, línguas, povos e nações verão seus corpos? Como? Se essa morte tivesse acontecido há 2000 anos atrás, como é que povos iam ver? Não tinha como ver. Hoje tem. Hoje, quando acontecer isso lá, na mesma hora que o anticristo matar eles, o mundo vai ver. Através do celular, através da televisão, através da internet. Isso que é uma profecia de 2000 anos atrás que vai cumprir.
essa profecia vai cumprir. Versículo 9: homens de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra regozijarão sobre eles e alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentados o que habitam sobre a terra. Atormentado é pregando o evangelho, e aonde eles chegavam e eles eram mal recebidos, eles estendiam a mão e pregam como vai acontecer sobre o país. Não, onde que eles chegar, eles vão pregar, e eles, quem aceitar, aceitou Jesus. Quem não aceitar, vai ver. Esses homens aqui são ímpios, são pessoas ímpias, são feiticeiros, que não vão aceitar e vão ficar com ódio deles. Mas quando o anticristo matar eles, vão se alegrar ao ponto de querer mandar até presente uns para os outros, de tão alegre, com os ímpios ficarão. A igreja não, a igreja vai lamentar. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se de pé, e caiu um grande temor sobre os que os viram. Então ouviram a grande voz do céu, que ele dizia: subi para aqui. E subiram ao céu, e uma nuvem, e seus inimigos o viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortas 7.000 pessoas. Irmãos, grava essa parte aqui. Eles vão começar a pregar aqui, vai morrer aqui. Eu perguntei para o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu a resposta clara. Eu fiquei muito alegre com a resposta. Falei: Senhor, por que o Senhor ressuscitou eles aqui? Se daí depois de 3 anos e meio vai ter o arrebatamento. Presta atenção, eles morrem aqui, eles começam a pregar aqui, passa 3 anos e meio, o anticristo mata eles aqui. Eu perguntei para o Espírito Santo por que eles foram ressuscitados, sabendo que em 3 anos e meio vai ter o arrebatamento. Resposta: tudo a ver com a igreja, tudo a ver com nós, tudo a ver com a igreja. Porque nesse, quando eles morrerem, vai passar tipo assim, 1 dia, 2 dias, o anticristo vai fechar o cerco contra a igreja no mundo, aonde vai começar a exigir o número 666 para comprar e para vender. Então, na igreja vai sofrer, alguns vão ser mortos, alguns vão ser presos, e a igreja vai passar por uma tribulação muito grande, inclusive alguns morrendo. Então, o Espírito Santo falou comigo: a igreja vai ver isso aqui. A igreja, mesmo inclusive, viu que eles subiram, vai ser filmado isso, irmão. Alguém vai colocar na internet, a igreja vai ver. Só que a igreja não precisa de ver, porque a igreja está lendo aqui. A igreja está lendo que eles foram ressuscitados, subir, uma voz do céu, que é o próprio Deus, subir para cá. É para a igreja do mundo todo saber que não preocupa com o anticristo poder matar pessoas. Não preocupe. Isso aqui é uma resposta. Deus falou assim: não preocupe com a igreja. Então Deus só ressuscitou eles 3 anos e meio antes do arrebatamento por causa da igreja, para nós entendermos que não precisamos preocupar se o anticristo conseguir matar alguns de nós, que está escrito, isso tudo vai acontecer. Não preocupa. Não preocupa. Então eles é tipo uma inspiração para a igreja. Eles vão morrer primeiro. Se Estevão for o primeiro mártir, da igreja, esses 2 aqui vai ser os primeiros mártires da igreja do Filho. Porque eles vão morrer alguns dias antes. Porque essa perseguição brava vai acontecer depois. Depois que acontecer isso aqui, o anticristo vai estar lá em Jerusalém, já vai estar reconstruído o trono, o terceiro templo. Ele vai sentar no terceiro templo, vai exigir ser adorado como Deus. Aí que ele vai apertar. Aí ele vai colocar um botão lá que todo mundo vai ter que fazer um cadastro digital do governo mundial. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender. Eu falei assim: Senhor, como é que vai ser esse calor de Valadares sem energia para a igreja? A resposta maravilhosa. Está tudo na Bíblia. O Espírito Santo falou assim comigo: em Israel, naquele deserto de 50 graus, meu povo passou calor? Não. E à noite eles passavam frio? Não. A igreja não vai acontecer um milagre tão maravilhoso. Deus não vai deixar nós nem com luz elétrica, nem
internet. Isso aí na igreja não vai ter. Mas o de comer, o de beber, o de vestir. E no calor de 50 graus, um vizinho nosso aqui, ó, com ar-condicionado, não vai estar em temperatura tão maravilhosa que na sua casa, sem luz elétrica, vai estar. Porque Deus já colocou uma neblina, igual fez com Israel. Israel, durante o dia, tinha uma nuvem em cima do arraial. A temperatura lá era 20 graus, eles estavam no ar-condicionado. No meio do deserto, estavam no ar-condicionado. À noite, o frio de lascar, coluna de fogo em cima do arraial. Eles não sentiam frio. Então, o lugar que é cidade quente, igual Valadares, de dia, nós vamos estar no ar-condicionado. E o vizinho nosso, com 3 ar-condicionados, não vai estar tão feliz como a igreja. Mas não tem ar-condicionado não? Vai ter luz, velho? Não, o vizinho nosso, o ímpio, vai. Por que O ímpio vai, velho. O ímpio que aceitar o cara, mano. Quem aceitar o sinal da bênção vai ter luz elétrica, vai ter tudo. Só que primeiro a comida vai ser tudo falsa. A comida que eles vão ter vai ser falsa. A nossa não. Essa igreja não vai ser arrebatada antes disso, não? Antes do anticristo? Não, esse ensinamento é errado, viu, irmão? A igreja vai ser arrebatada aqui, eu vou te mostrar aqui na 7ª trombeta. Você não veio, irmão. Você quer ver? Você não participou? Muito bem. Você está com a Bíblia aí? Abre aí Apocalipse 10, versículo 7, lê, irmão, para nós. Apocalipse 10, versículo 7. Lê. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos profetas. Lê de novo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o ministério de Deus será cumprido, como ele declarou a seus servos os profetas. Agora você vai abrir 1 Coríntios 15, 52, irmão, por favor. 1 Coríntios 15, 52. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Presta atenção, irmão. O versículo que você leu, Apocalipse 10, 7, falou que no soar da última trombeta se cumprirá, na sua tradução está mistério, tem tradução que está segredo, se cumprirá o segredo de Deus. Hoje, o nosso segredo de Deus na terra é o dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento é o segredo. Então, no soar, quando o 7º anjo soar a trombeta, cumprirá o segredo de Deus na terra. Aí o apóstolo Paulo falou assim, ó, no soar da última trombeta, os mortos estarão primeiro, e nós seremos arrebatados, teremos um corpo incorruptível e revestido da imortalidade. Última trombeta. Então esse ensinamento, irmão, que vem desde 1815, falando que a igreja vai ser arrebatada aqui, ó, não é verdade. A igreja vai ser arrebatada aqui, nós não passaremos por isso aqui. As 7 taças da ira de Deus, nós não estamos aqui porque a Bíblia é clara, no soar da última trombeta, que você acabou de ler, você leu a Bíblia e agora, entendeu? É no soar da última trombeta, a igreja será arrebatada. Agora vamos ler essa trombeta, para você ver que ela não é flagelo. Olha para você, vamos ler essa trombeta, então, essa última trombeta? Apocalipse. Vamos ler aqui, essa última trombeta. Apocalipse 11, versículo 15. Nós estamos nesse capítulo, mas tudo bem, vamos passar para frente. Aqui, ó. Apocalipse 11, versículo 15, você vai acompanhar comigo, irmã. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grande voz que dizia: o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, porque tomaste o teu grande poder e reinaste.
iraram-se as nações, então iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, é o tempo de dares recompensa aos profetas, teus servos, teus santos, e os que temem ao teu nome, pequenos e grandes, é o tempo de destruir os que destroem a terra. A sétima trombeta não é flagelo, a sétima trombeta é o arrebatamento da igreja. É o tempo, ou o diabo, o Adão, quando Adão desobedeceu a Deus, ele entregou a escritura do planeta para o diabo. O diabo governa o planeta. Você não vê que essas coisas ruins, tudo que acontece, o pessoal fala assim, mas se existe Deus, por que acontece gente que está governando o planeta? É o diabo. Jesus, quando começou o seu ministério, depois que ele jejuou 40 dias, o diabo apareceu para ele e falou assim, se prostrares e me adorares, eu te darei todos esses reinos que você está vendo, tudo eu estou te dando. Mas quem criou todos os reinos, quem criou o universo, quem criou os planetas, quem criou tudo foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus virou para o diabo e falou assim, você não é dono de nada? Não, ele falou, não, só adorará somente a Deus. Ele não falou que o diabo não era dono, porque o diabo é dono até soar a última trombeta, que o diabo é dono. Por quê? Porque Adão passou a escritura quando desobedeceu a Deus. Porque Deus falou assim, Adão, você vai reinar sobre toda a terra. Você vai reinar sobre a natureza, sobre os animais, tudo. Você vai reinar e você vai multiplicar a terra. Deus passou tudo para Adão. Quando ele desobedeceu, o diabo passou a tomar conta da terra. Mas eu acredito que o diabo só vai até onde Deus permitir, porque não tem como Deus criar algo e entregar para o diabo governar da forma que ele quiser. Oi, irmã, o diabo hoje, ele está no controle do planeta, entregue por Adão. Agora, Deus vai retomar de novo, conforme está escrito aqui. Eu vou ler de novo aqui para você entender a sétima trombeta. Versículo 16, eu vi os quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se diante de seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o teu grande poder e reinastes. Ou seja, no arrebatamento, vai ser tudo de Deus. Porém, o diabo vai ter que mais 7 anos aqui na terra, no final da vez, sofrendo esses 7 iras de Deus aqui. Nós não, a igreja vai estar no céu, porque a igreja vai estar aqui no 7ª trombeta, conforme o apóstolo Paulo falou. Esse ensinamento que a igreja não passará, eles têm que pegar esse versículo de Paulo e falar assim, apagar ele e falar assim, antes de soar a primeira trombeta, a igreja será arrebatada. Aí sim, aí eu concordo. Ou esse versículo aqui, 17 aqui também, eu falo assim, antes, não é a 7ª trombeta não, que vai cumprir o segredo de Deus não. Antes da primeira trombeta, não está escrito. E Jesus, irmão, o que Jesus falou para a igreja? E você não leia e passe por cima. Aquele que perder sua vida por amor de mim, achará. E aquele que quiser conservar sua vida, perdê-la. Irmãos, a igreja vai passar por esse período e esses dois testemunhos que foram mortos, vai ser exemplo para a igreja, porque alguns da igreja vão ser mortos. Alguns vão ser mortos. Você não estava aqui no dia do estudo, mas eu vou repetir. Vamos ler. Quer ver? Está aqui, ó. Vamos ler a Mateus 24. Leia Mateus 24, 22. Mateus 24, 22. O que Jesus está falando aí, irmão? Quem achar, lê. Mateus 24, versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Presta atenção, irmão. Isso é Jesus falando. Nós vamos passar 7 anos de tribulação. Mas por causa dos escolhidos, por causa da igreja, foram abreviados para 3 anos e meio. Porque se Deus não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Deus abreviou por amor à igreja. Abreviou. Nós vamos passar 7 anos. Deus abreviou. Para nós. Porque para os ímpios vai ser
14 anos de tribulação terrível. Esse 7 aqui, e mais 7 aqui, que Deus aqui nem permite que eles morrem, aqui é só sofrimento. Então, eu vou ler, abre aí comigo, irmão. Vamos voltar lá, Apocalipse capítulo 7. A irmã não estava no dia, não. Tem que voltar aqui, senão a irmã não vai entender. Apocalipse capítulo 7 está escrito assim: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, tem os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subiu do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado ao poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores alguma, até que tenhamos assinalado as suas testas os servos do nosso Deus. Leu, irmã? Você está vendo aí? Nós vamos receber um selo de Deus, a igreja vai receber um selo de Deus. Então, esses flagelos que vai acontecer aqui, das 6 trombetas, dos selos, são flagelos, vai matar milhões de pessoas, a igreja não vai morrer. Porque esse aqui é a ira de Deus. Aqui é a ira de Deus, aqui é de Deus. Porém, depois de 3 anos e meio, existe a ira do diabo. E a ira do diabo não é contra os ímpios, não, que recebeu a marca da cabeça que está com ele, não. A ira do diabo é contra a igreja. A ira do diabo é contra a igreja. Por isso que Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Por que isso que Jesus falou assim no Mateus 24, 22? Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, porque vai ter morte, vai ter prisão. Você poderá até com um parente seu que não é cristão, pegar e falar: eu tenho uma irmã assim, ela é cristã. Pode acontecer, porque Jesus falou que vai acontecer. Então vai acontecer, que Jesus, tudo que falou que vai acontecer. E está escrito que alguns parentes vão nos entregar. Olha, eu tenho um irmão assim, acabou, e eles vão ser presos. E quando chegar lá, eles vão te oferecer o seguinte: você quer aceitar o cadastro, que é o 666, um carregonte pequenininho, sua testa, sua mão, aí você está livre, você pode ir embora para sua casa, você pode comprar, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Mas se você aceitar, você perde a Eu não discordo com o irmão, mas o que eu acredito é que esses flagelos que a Bíblia fala, que nós falamos de medo e algumas outras coisas, a igreja está passando por isso, mas eu acredito que isso aqui é poder, será muito mais sofrimento, mas eu acredito que a igreja separada, preparada, que já está preparada, a noiva de Cristo, Jesus arrebata ela antes dessa tribulação, antes do anticristo tomar posse mas aonde que está escrito? Aonde que está escrito que vai ser antes? Que eu gostaria, por exemplo, eu gostaria que fosse antes. Você acha que eu sou besta? Eu gostaria que fosse aqui, antes só ter prometo, era maravilhoso. Isso é o que ensinar, irmã. Ensinado em 1815, os seminários batista presbiteriano dos Estados Unidos espalhou isso pelo mundo, que a igreja vai ser arrebatada antes. Só que não é verdade. Por que não é verdade? Porque, apesar que você perdeu a sequência aqui, mas tudo bem, vamos continuar aqui no versículo capítulo 7. Vamos continuar no 7 aqui. O versículo 4. E ouviu números que foram salados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Presta atenção. Aí vai falar 12 mil de cada tribo. No versículo 9 fala assim, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, versículo 9, 7, versículo 9. Depois dessas coisas eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma na mão, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, prostraram diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça e honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém. Então os anciãos que me perguntou, esses são os
Quem são esses que estão vestidos de branco? Quem são eles? E de onde eles vieram? Versículo 14, irmão. 7,14. Presta atenção. Está escrito aqui, vieram antes. 7,14. Respondeu-lhe o Senhor, tu sabes, disse ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Irmã, não está escrito. Se fosse antes, igual o ensinamento, tinha que estar assim, ó. De quem são esses? Que você quer esse 144 mil é símbolo da igreja, da sua totalidade. Você vê aqui, ó, povos, línguas e nações. E era uma grande multidão que não podia contar. Aí perguntar, de onde que eles vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Se não fosse passar de nada, tinha que estar escrito assim, esses são os que vieram antes da grande tribulação. Se tivesse um antes aí, se Paulo não falasse a última trombeta, Paulo falasse assim, antes de soar da primeira trombeta. Se o versículo 7 de Apocalipse 10 certamente ia falar assim, ó, não é o sétimo que vai cumprir o segredo de Deus, mas vai ser antes. Tudo bem, mas não é, não está escrito isso. Agora, por que esse ensino é errado? Irmão, não ensinaram errado porque quiser. Primeiro que o Apocalipse, no ano de 1815, não estava liberado. O Apocalipse não estava liberado. Eu contei aqui um testemunho meu, de 30 e poucos anos atrás, que Deus me revelou algo do Apocalipse que eu vou estudar ainda, tão profundo, tão maravilhoso, e eu saí doido querendo contar, 30 e poucos anos atrás. Quando eu estendi a mão para esse irmão para me contar, o Espírito Santo tirou minha voz. Porque não era como falar com ele era novo convertido. Isso aqui é coisa pesada, irmão. Isso aqui é coisa pesada que nós igrejas temos que ler e pica. É pesado. Então o que aconteceu? Eu fui falar com esse irmão. Quando eu estendi a mão, o Espírito Santo tirou minha voz. Aí eu fiz oração. Ô Senhor, vou falar da minha voz saiu. Papai do Senhor, eu conversei. Irmão, há 200 anos atrás o Apocalipse não estava revelado. O Apocalipse é para a nossa geração. A geração de Jesus falou assim, ó. Aprendei a parábola da figueira. Quando vis a figueira florescer, sabei que os seus frutos estão perto. Assim será. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A figueira é a nação de Israel. Ela floresceu em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias, que Deus deu um poder para aquele povo, uma inteligência tão grande, que eles pegam a água do mar, tiram o sal e bebem. Aí aquela água que é jogada fora, não é jogada no esgoto, vai com um tratamento. Aí eles tratam aquela água e aquela água eles irriga o deserto. E hoje são os maiores produtores de fruto do mundo, do ar da figueira florescer, isso. Nós, quem está vendo a figueira florescer? Nós somos aí, essa profecia já se cumpriu. Então, não adianta nós querer que a igreja seja arrebatada aqui, porque os textos não... Deixa eu te falar um negócio aqui. A Bíblia não menciona mesmo não, mas aqui em Apocalipse 3,10 fala assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam nela. Isso aqui está em Apocalipse 3,10. Eu sei. Nós íamos estudar isso, mas espera aí, irmão. Nós íamos estudar isso, mas já que a irmã antecipou, vamos lá. Ó, presta atenção. Apocalipse 3,10. Ó, a igreja para Filadélfia. As 7 cartas representam 7 períodos da igreja no mundo. 7 períodos. Essa igreja de Filadélfia aqui, ó, Deus cumpriu fielmente isso aqui. Por quê? Porque nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Nós não somos Filadélfia. A igreja de Laodiceia, ela é uma igreja do século XVI até século XVI e XVII. 16, 17. Essa é a igreja de Filadélfia. Então, essas pessoas que moraram, que aceitou Cristo nesse período da igreja de Filadélfia, Deus guardou eles mesmo, porque eles não vão participar, porque não é o tempo deles. Então eles estão guardados das coisas que vão acontecer. Só que nós, a igreja de hoje, nós somos a última igreja. Nós somos a igreja de Laodiceia. Pois é, eu estou falando assim, que a gente crê baseado nesse versículo, nesse aqui, ó, de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, assim, baseado nesses dois versículos, eles explicam a gente não passar por essa tribulação, você entendeu? Passar por tanta... Primeiro que Tessalonicenses, que talvez ela esteja falando. Tessalonicenses tem tudo a ver, que vai que Tessalonicenses é o mesmo que os Paulo fala em Coríntios, vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Agora, presta atenção. Nós vamos aprender que vai passar. Mas que maravilha se não passar. Já pensou que dera eu tivesse errado? E nós pudéssemos riscar Apocalipse 10, 7, riscar Mateus 24, 9, riscar o versículo que fala que quem conservar sua vida não vai perder. Já falou isso para quê? Irmão, é cheio de texto, você não perdeu nenhuma. Nós já lemos vários textos aqui, tem texto. Quer ver? Vamos ler mais um aqui. Vamos ler mais aqui. O sétimo. A quinta trombeta. Esse aqui deve ser o quinto ano da primeira trombeta até a quinta, 5 anos. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu da terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E a fumaça saiu do gafanhoto sobre a terra e foi-lhe dado poder, como tem os escorpiões da terra. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a veneno alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm o selo de Deus. Se a igreja não está aqui, que povo é esse que vai ser selado? Presta atenção. Aqueles que ficaram firmes durante a tribulação. Não, mas aqueles que vão conseguir. Não, aí nós vamos pegar, juntar texto. Irmã, vai ter o selo no povo de Deus, que é bem claro. Se a igreja for arrebatada aqui, para que selar? Para que falar com os outros? Não danifica a terra, não danifica o mar, até que nós tenhamos senalado os servos do Senhor. Quem é servo de Deus? Eu sou. Quem é o servo do Senhor? Irmã, não tem, esse aí é um ensinamento de 200 anos, mas que está muito errado. Agora, presta atenção, vamos aprender o certo e vamos torcer para ser antes aí. Vamos torcer que Apocalipse 15, 52 está errado, não é a última trombeta, talvez Paulo enganou e quis dizer a primeira trombeta. Vamos torcer, não adianta torcer, é chegar do fim, temos que nos preparar. Temos que preparar porque vai acontecer. Irmã, 2030 está aí. Muitas pessoas, o Senhor já está tirando de passar por essa tribulação através da morte física, você entendeu? Tá, qualquer questão de morrer, diz está Por livre. isso que lá fala assim, que os que morrerem em Cristo serão ressuscitados primeiro. Depois nós, os que ficarmos, por que a palavra está falando? E se a gente tem que basear na palavra? A palavra aqui em Tessalonicenses 4, 16, 17 está falando que nós, os que ficarmos vivos, serão arrebatados. Então, Exatamente. o arrebatamento não é antes da grande tribulação? Arrebatamento é aqui, na sétima trombeta, antes disso aqui. Nós cristãos pensamos assim, que Deus vai nos livrar dessa... Daqui vai. Aí vai ficar talvez os desviados, as pessoas que talvez... Aqui, ó. Essas 7 taças da lei de Deus que nós já lemos, você estava aqui, a igreja não está, porque a Bíblia deixa bem claro que vai ser a 7ª trombeta. Então, a igreja, o arrebatamento acontece, e ainda vai ter mais 7 anos de juízo de Deus sobre a terra, sobre os que têm a marca da besta. Porém, nesse período de 3 anos e meio aqui, que nós lemos aqui hoje, que foram abreviados por causa do salvo, por causa da questão do salvo, esse 3 anos e meio aqui, não adianta não querer passar, que vai passar. Por que vai passar? Porque está escrito. É só continuar estudando e você tem que dar lugar. Ó, dá lugar à palavra de Deus. Ouve o que o Espírito, ouve a palavra. Apocalipse 1:3 fala assim, ó, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Irmãos, eu sei do ensinamento que existe aí nos seminários que não ia passar. Porém, pela graça de Deus, aos pastores
que deixou eu mostrar para eles 1 hora de Bíblia, eles mudaram a mente. E eu não falei de pastor, eu estou falando de pastor de 50 anos, de pastor de presbiteriana. 50 anos. Quando eu terminei, ele chegou na igreja e falou assim: eu aprendi isso com esse irmão aqui. Quem faz isso? Agora tem que dar lugar ao Espírito Santo. Eu mostrei, a palavra falou, a palavra testificou, porque nós estamos lendo vários textos que fala que para que vai ter selo? Para que vai haver um selo no povo de Deus? Para tudo, até que nós temos sinalado o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus vai ser assinalado para não sofrer a ira de Deus. A ira de Deus. Porque vai ter a ira do diabo. Nós não vamos sofrer a ira de Deus. O selo é para nos livrar da ira de Deus, que vai ser muito pior porque a ira do diabo. A ira do diabo contra nós vai ser 3 anos e meio. Alguns vão ser presos, alguns vão ser mortos, mas alguns vão estar vivos, porque conforme está escrito no texto, os que estiverem vivos vão ser arrebatados na 7ª trombeta. Lê de novo, chega em casa, deixa o Espírito Santo falar. 1 Coríntios 15:52. Lê e vê se é primeira trombeta ou se é antes da primeira trombeta. Não é. Aqui, esse próprio versículo 14 aqui, ó, deixa bem claro, ó. 14, presta atenção. Vou ler de novo, nós somos 14. Apocalipse 14, versículo 14. Eu vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao homem, tendo um cavalo, uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. No 15, Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz: está sentado, lançai foice. Não, não é esse texto, não, é o versículo. Eu quero mostrar é esse aqui, ó. 14. Só um minutinho. 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Está aqui assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Presta atenção, o que está dizendo aqui nesse texto? Bem-aventurados que estão que morrem agora, que morrerão daqui a 1 ano, antes de acontecer essas coisas. Bem-aventurados, seja feliz. Por quê? Eles não vão passar por isso. Cristão que morrer até esse ano, 26, 27, 28, 29, 2030, a Bíblia fala que eles são felizes. Bem-aventurados que morrem desde agora no Senhor. Por quê? Que são os que morrem agora. Porque os que vão ficar tem algum motivo. Irmã, é só abrir a mente para a palavra de Deus. Lê para você ver aí, ó. Lê, versículo. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, a fé em Jesus Cristo. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras o acompanham. Aqui está bem claro. Bem-aventurado, que se morrer agora, que já morreu. Eu vejo assim infelizmente, né, aquilo que não era para estar errado, está errado, que é a explicação bíblica, né? Porque muitas vezes a gente fala baseado no estudo bíblico, dentro da palavra de Deus, né, que fala, e muitas vezes ela não é assim, confirmada por todos os estudiosos, pastores. Há um confronto entre eles, uma divisão de entendimento. Então, assim, eu estou vendo aqui, dentro do arrebatamento da igreja, dentro da Bíblia, o que eu li para você está dentro da palavra, e aqui está explicando, né, que os crentes vivos serão transformados, seus corpos. Aí fala que eles não vão passar por essa situação toda, que Deus vai livrar, e mesmo assim a gente está estudando uma coisa errada, né? Infelizmente a gente está assim. Fátima, mas o que você leu aí, desculpa discordar,
Não está falando aberta, aí está falando como se dará, que quem morreu... Não, peraí, só um pouquinho. Aí está falando que quem está morto vai ressuscitar e quem estiver vivo vai ser transformado. Mas não fala o tempo, o momento que isso vai ocorrer, se é em qual parte dessa história, se é durante essa tribulação, antes ou depois, não. Esse texto fala como se dará. Aquele outro texto que foi lido, fala ao soar da 7ª trombeta. Aí que vai acontecer. Aí cita. Esse que você falou não cita, não. Isso só fala como que vai acontecer. A questão de receber os corpos transformados e quem morreu em Cristo vai ressuscitar para subir todo mundo junto com ele. Mas não está falando em questão desse momento dentro do assunto que o Bruno está tratando ali. A minha opinião. O que o povo tem feito até hoje? Distorcido a Bíblia a seu bel prazer, certo? Não é mais vantagem para nós acreditarmos que não vai? Você pegou. Agora sabe o que eu prefiro? Eu acreditar que nós vamos ser e nos preparar para isso. Agora se for antes, melhor ainda. Maravilha do céu. Agora você já pensou? Você vai confiar que você vai ser arrebatado. Aí você chega na grande tribulação, você não está preparado, né? Você não sabe. Aí você não está preparado. De repente você está aí, irmão, e quando soar a primeira trombeta aqui, vai morrer 2 milhões de ímpios. 2 bilhões de ímpios. Ira de Deus sobre eles. 2 bilhões. E a igreja vai estar aqui, foi selada. Não vai acontecer nada com a igreja. Porém, isso aqui nós estamos estudando a ira de Deus contra os ímpios. Mas quando fala da igreja, esses 3 anos e meio aqui, aí a ira do diabo. Quer ver? Apocalipse 13, versículo 6. Lê Apocalipse 13, versículo 6. Vou ler aqui. Todo mundo achou? Apocalipse 13, versículo... Vou ler o 6 e o 7. Abriu uma boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam sobre a terra. Também foi permitido fazer guerra ao quem? Aos santos. Mas a igreja foi arrebatada. Como é que santos é esse? A igreja foi arrebatada antes. Me explica. Não tem jeito, não adianta. Deixa o Espírito Santo falar. Os santos é a igreja. Santo significa separado para Deus. Se o anticristo veio fazer guerra aos santos, como é que ele veio fazer guerra aos santos? Se já foi arrebatado aqui, não tem como cumprir a palavra de Deus. Então, esquece ensinamento de 200 anos atrás, errado. Vão ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que vai acontecer. Presta atenção, irmão. Não vamos fazer igual o povo de Israel fez. O povo de Israel, Jeremias com 17 anos de idade, Deus chegou para Jeremias: Jeremias, você vai ser meu profeta. Eu não quero não, senhor. Eu sou novo, tenho dificuldade de falar, eu sou um menino. Você vai ser meu profeta. Eu vou te proteger, presta atenção. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. Vai lá e fala. Sabe quantos anos que ele ficou falando com o povo de Israel que o templo ia ser destruído, que Jerusalém seria destruído, que os portões seriam queimados e que aquele povo seria cativo levado para a Babilônia? 23 anos. Eles não deram ouvido. 23 anos. Sabe o que aconteceu com ele? Eles batiam nele, prendiam ele, colocavam ele amarrado assim com um pau nas costas, assim, ó, 24 horas. O sacerdote estava dando 39 chicotadas nele, era julgado a cisterna, porque as profecias dele não estavam se cumprindo. Mas as profecias dele eram de Deus. O Apocalipse é profecia de Deus, vai cumprir. Não adianta que ele... mas esse profeta é doido. Está falando que Deus vai permitir destruir o templo de Deus. Gente, Jeremias entregou a profecia que ia cumprir. Depois de 23 anos, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, foi levado 1 milhão de cativos. Aí ia sair assim: foi verdade, era profeta de Deus. Era profeta de Deus. Irmão, isso aqui é a Bíblia. Vai acontecer. Não adianta querer falar assim: que o pastor falou que não vão ser arrebatados. Não está escrito. Aqui acabei de ler Apocalipse 13, 7. Aos santos, vou ler de novo. Fica com a Bíblia e larga o entendimento de pastor que falou errado. Larga, porque pela misericórdia de Deus, esses pastores que tiveram coragem e humildade, eu mostrei a verdade, eles entenderam. 13, 7. Vou ler de novo. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los,
deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e todos que habitam sobre a terra adorarão a besta. Ou seja, o anticristo vai vir sobre nós, que é o santo, e vai vencer. Vencer em que sentido? Porque vai ocorrer morte. Vencer do mesmo jeito que ele pegou as duas testemunhas aqui, ó, e matou. Duas testemunhas de Deus. Não matou eles. Depois Deus falou, sobe para cá. Vai acontecer o que, igreja? Alguns vão ser mortos. Venceram no sentido desse sentido. Venceram. Estevão está na glória do Senhor. Mas ele não foi morto apedrejado. Você quer morte mais dolorida do que essa? A igreja vai ter uma morte rápida. A morte que fala em Apocalipse que vai acontecer com nós será uma morte rápida. Vai ser coisa rápida. Imagina se ele é morto apedrejado. E ele estava tanto com o poder de Deus que ele olhou o céu aberto e falou assim para Paulo: Paulo participou daquilo ali. Eu te perdoo. Eu perdoo todos, Senhor. Ele perdoa esse pessoal todos. Perdoa todos. Eles não sabem o que fazem. Irmãos, a Bíblia fala, quando nós somos presos, nós temos que quem vai a cativeiro vá. Não podemos resistir. Nós vamos celebrando, tá? Quando começar a acontecer isso aqui, pode ficar pensando que não vai acontecer nada. Irmã Fátima, não tem irmã lá. Mas quando começar a acontecer, sabe de uma coisa? Vai alegre. Celebra com o Senhor. Porque vai acontecer, se você for servo de Deus, está escrito aqui, ó, vai fazer guerra aos santos e vencê-los. Se nós formos arrebatados, aqui não tem santo aqui. É igual que aqui não tem santo. Aqui não tem nenhum santo, porque aqui é que recebeu a marca da besta, que são 7 anos. Aqui que está a revelação que eu falei com vocês, que ainda não estudamos, não vamos estudar, que era para ser 7, virou 14. Não, vou estudar em outra aula isso. Vou mostrar na Bíblia, mas eu vou mostrar. Eu sou os nativos, porque eu não vou estar aqui mais não, Jesus. Eu acabei de falar, eu estou certo, não sei não. A Bíblia fala, né? Bem-aventurado feliz é aqueles que morrem desde agora no Senhor. E com ele leva suas obras. Está escrito. Se Deus quiser levar antes, leva. Mas quem ficar vivo vai passar. Entendeu? Quem estiver vivo vai passar. Entendeu? E isso começa em 2030. Tem data para começar